contigo, que é para estar em sua presença diariamente, praticando os seus ensinamentos também diariamente, Pai. Agradeço profundamente essa oportunidade e todos os frutos serão, que vão florescer a partir disso. Obrigada, Senhor. Entre em cada lar, em cada coração, traga calmaria, serenidade, proteção. E assim eu te agradeço para a gente iniciar com tudo essa reunião. E segunda-feira, que todo esse projeto esteja em tuas mãos, em tua presença, sempre em conexão contigo, Pai. Muito obrigada, muito obrigada. Bem-vinda, Vânia. Seja muito bem-vinda. Saudade. Jonas vai começar então a falar. Eu vou fazer uma transmissão aqui da tela, tá? Opa.
Algo, algo muito legal, né? Assim, todos aqui já me conhecem, né? Que estão na sala. Eu sou a Gabi. E só que talvez não saibam realmente, né, para que rumo eu tô indo, mas hoje eu faço pós-graduação de neurociências e psicoterapias e também de nutrologia. E aí, o Jonas também, né? A gente está alinhado na nossa carreira profissional, com o propósito de vida junto, né? E até porque, assim, por exemplo, no trabalho, né, de tanto emagrecimento dentro da nutrologia, ou melhora da composição corporal, sempre tem a parte do emocional associado. Então, por isso que é muito importante a gente saber a parte da psicoterapia a fundo, da neurociência. Mas por que que tem a ver aqui com Rota 21, né, que o Jonas falou de trazer ciência? Eu só hoje, né, eu entendo por que que a grande sabedoria que existe na maioria das religiões, por vezes, quando alguém está passando por alguma situação, eles falam para a gente ler, né, de forma repetida, por exemplo, o mesmo salmo, no caso da Seitianoye, tem pessoas aqui da Seitianoye, né, passado várias vezes, ler a sutra repetidamente, e aí, quando a gente não entende assim muito do cérebro humano, aí a gente não tem tanta motivação para fazer isso, ou só mesmo faz, né, na fé ali, mas ou pensa assim, nossa, mas tantas vezes assim mesmo, é para a vida toda que eu tenho que repetir isso, e fica questionando. Só que a ciência hoje está provando que quando você repete, você está criando um novo caminho neural nos seus neurotransmissores mesmo, né? Então ali você estava com um tipo de pensamento, às vezes, né, uma crença limitante, uma situação que você sempre é condicionada a pensar, por exemplo, no caso da ansiedade, né? Você está ali antecipando uma situação ruim, e sempre tá indo por esse rumo, esse caminho neural, né, que a gente fala, a transmissão ali. Mas de repente, se você começar a ler uma palavra de luz todo dia, com constância, com aquele esforço realmente diário, depois de um tempo não vai ser mais tão esforçoso fazer aquilo, e além disso, você está como se estivesse desbravando uma mata, né, que estava rasa, vazia, você vai lá e vai formando uma nova conexão no seu cérebro, e quanto mais repete, mais ela vai ficando forte, forte, não é mais possível nascer mato naquele local, porque se estabeleceu um caminho sólido. Então a gente tem que levar muito a sério, né, tanto essa questão da sabedoria do que é transmitido, né, na forma de religião, quanto o que a gente aprende, né, na faculdade e tudo mais. Pode falar.
Eu queria comentar que eu moro em MS, Mato Grosso do Sul, aqui é 1 hora a menos. Acho que pra mim vai ser 5 da manhã, tá? Ai, gente. Vai, tem que ter muitas bênçãos, viu? Ai. Mas eu tento assistir ao vivo. Vou tentar. Algo importante, né, que dura apenas 15 minutos, né? A gente tem 10 minutos para atividade prática e, em média, né, 10 minutos para atividade prática e 5 minutos para atividade, ou 10 minutos para atividade teórica e os outros 5 minutos fica para atividade prática, para explicação dela, tá? A atividade prática, ela, via de regra, vai ter um componente de gratidão, um componente de profetização e outro de elogio. A gente vai pedir pelo menos uma a duas de cada, né? Dois exemplos de cada para vocês trazerem, anotarem no papel, mas cada dia vai ter um tema mais específico. Então, assim,
Cada dia da semana é um tema bem específico que vai estar alinhado ali com tudo que vai ser refletido, né, com o devocional, com a nossa oração do dia, e aí a atividade prática vai estar alinhada com isso. Então vocês conseguem tranquilamente fazer em cerca de 5 minutos. Para quem assim tiver muito envolvido na prática, sentir que precisa de escrever mais, é ótimo, sabe? Quanto mais, melhor. E o que eu recomendo, vocês anotarem em papel com caneta, sabe? Já deixar ali uma agendinha, uns rascunhos que não tá usando, com a caneta ali já do lado do computador, para quando acordar, ou do celular, né? Para fazer à mão, isso é muito positivo. Mas, claro, se não tiver como, se tiver ouvindo no carro enquanto vai para o trabalho, ou deixar para fazer a prática depois, vocês podem usar o bloco de anotações do celular, não tem problema, tá? A gente fala da questão da escrita pelo poder mesmo que ela tem no cérebro ali de reforçar ainda mais essa região cerebral. E aí, além disso, né, essa parte prática, ela Ah, tá. A gente vai ter as lives das quartas-feiras à noite, né, às 20 horas. Vão ser ou cada um dos organizadores, ou vai ter um convidado especial. Até na aula de quinta estava um deles aqui, ele se apresentou, o Fernando, ele fala muito sobre o tema de temperamentos. Não sei se vocês já ouviram falar, né, sobre o sanguíneo, fleumático, colérico. Então, vocês vão ter um esclarecimento maior desses temas também, que vão a fundo ali, para a gente se entender melhor, se conectar com nossos propósitos de vida, tudo muito alinhado. E algumas também, lives de quarta vai ter esse momento de prática, só que mais voltado para respiração, alguma meditação, relaxamento, tá? Pode te falar.
Minha mãe, bem-vinda. Vai concorrer ao sorteio, né? Tem que ganhar na Mega Sena. Boa tarde. Boa Ei, tarde. não é uma dúvida, não, mas só vou te dizer que esse prêmio é meu. Uhul! Se bater 100 Bem-vinda ao vezes, clube. 100% eu vou ganhar, eu vou ter aí, viu? Nossa, gente, 100% aí sim, todos que tiverem 100% de participação vai ter um brinde exclusivo que vai receber. Eu sou, às Tá, vezes, então o brinde é meu. eu sou difícil de entrar, mas quando eu entro para ganhar. Ih, Eu também. Vamos ativando que o estamos herói. juntos, viu? Estamos juntos até o final. Tá bom. Juntos estaremos, viu? Amém.
Sobre, sobre o. Sobre o comentário, é só enfatizando, né? Então são 3 itens para poder pontuar quem é do grupo VIP, né? Então, curtiu o vídeo do dia, e aí você vai comentar ou uma palavra-chave relacionada ao assunto, ou algum insight que você teve, o que você mais gostou daquele devocional. Então, assim, se estiver inspirado, pode escrever, né, o que vier no coração, ou só uma palavra-chave que resume o que foi mais forte para você, o que te tocou ali naquele dia. Ou o sentimento que você está sentindo no momento. Algo assim, para ser simples mesmo, tá? E a foto ou o print, né, já manda para o seu padrinho contabilizar. Aqui foi tudo, né, Jonas? A gente comentou isso. Então agora é comigo. Gente, então assim, se vocês tiverem, né, já um papel, uma caneta aí perto, ou quiserem anotar no celular, de forma rápida, breve, eu quero que vocês pontuem como que você se sente hoje nas grandes áreas da sua vida, pensando nessa divisão dos arcanjos. Por quê? Nós precisamos ter clareza e intenção antes de começar qualquer projeto. Esse é um dos requisitos, pré-requisitos principais para a gente ter sucesso em algo que a gente começa. Porque, assim, são 4 ciclos, 4 meses. A gente está começando o segundo semestre agora, né? Agosto. E vamos terminar quase no final do ano, no mês de novembro. Então, vai vir a rotina, vai vir coisas que a gente não estava esperando, né? O dia a dia. E pode ser que se você só contar com a sua força de vontade, isso se perca muito rápido. Então, algo que você fortalece é você, primeiro, saber para onde você quer ir, você ter um mapa, uma bússola, você colocar uma intenção, um sentimento verdadeiro, sincero, profundo naquilo que você tem intenção, não só aqui no nosso devocional, mas essa dica assim para sua vida, sabe? Por exemplo, eu vou ir na igreja hoje. Vai na igreja com uma intenção, sabe? A cada dia você vai colocar uma intenção assim, tô indo lá, hoje eu quero oferecer essa missa, esse culto, esse momento para a saúde de fulano, quero oferecer esse momento para agradecer mesmo, para louvar a Deus, né, que é o principal objetivo. Então, você colocando essa intenção, vocês vão ver quanto que as coisas acontecem com maior intensidade, com maior velocidade. É lindo, assim. Qualquer iniciativa que vocês forem ter, né, não só relacionada a esse universo religioso, também fora, né, qualquer trabalho que você for fazer, vai fazer lá um trabalho voluntário, estou preparando uma aula, qual que é a minha intenção aqui? Eu vou colocar isso aqui para que não precisa de ser diretamente para quem vai ser beneficiado por aquela aula, mas esse tempo que eu estou me dedicando a esse preparo, Deus ou o universo, que isso se reverta em alegria para minha filha, em alguma coisa assim, entendeu? A gente vai botando intenções em tudo que a gente faz, é muito interessante. Mas agora voltando aqui para o contexto do devocional, então, eu quero que vocês estabeleçam a clareza. Onde que eu estou hoje em relação à proteção, né? Eu me sinto segura, me sinto protegida no meu dia a dia, ou eu estou criando muita catastrofização, né, do futuro, imaginando que o pior vai acontecer, que vai vir, estou vivendo lá muito na preocupação. Eu consigo recomeçar, eu consigo abandonar mágoas antigas. Então, assim, se um desses itens aqui tiver forte, né, pegando no sentido para ruim, então vocês vão colocar uma nota menos que 5 para o grupo no geral.
e quanto maior a sua nota, significa que tá bom esse item. Então, assim, eu me sinto muito protegida, eu perdoo, tô isso, tô cheque. Aí vocês botam de 8 para cima. Agora, se um deles tá ruim, já é ali já de 5 para baixo, entendeu? Uma média. De forma geral. Então, vocês podem colocar, né, essa nota para o item 1, que é o mês de agosto, que a gente vai trabalhar Arcanjo Miguel. Aí, logo em seguida, vocês pensarem numa palavra ou depois com mais calma, porque agora a gente vai fazer de uma forma mais dinâmica, mas depois se vocês quiserem colocar uma intenção também, né, pensar com calma, mas qual vai ser minha intenção esse mês de agosto? Eu vou acordar, por exemplo, a Amandinha vai acordar todo dia 5 da manhã. Qual é a minha intenção nesse mês de agosto? Como que eu quero terminar o mês de agosto? Eu quero estar me sentindo presente, quero estar me sentindo mais em paz. Aí ela coloca o que ela sentir que quer potencializar nesse mês de agosto, a intenção dela, do esforço, da entrega, da conexão dela. E aí, agora para o Arcanjo Rafael, quero uma nota geral para vocês darem de 0 a 10 para a saúde de vocês. Então, vamos incluir aqui, na pirâmide do nosso ser, tem a saúde. Todo ser humano é composto por saúde espiritual, energética, saúde mental, saúde emocional e saúde física. Quando a nossa saúde energética, a nossa saúde espiritual começa a modificar, que é onde os remédios homeopáticos atuam, já começa a alterar também os outros elementos da nossa saúde, componentes da nossa saúde. Já começa a alterar o mental, as emoções, né? Como que a gente está respondendo, as situações antes de passar, né, pelo nosso racional, a gente sente uma emoção. E às vezes isso se dá de uma forma tão intensa que gera muito sintoma também no corpo. Então, tudo isso vem alterando, e por último, a gente vê lá alterar os exames, né, da pessoa, quando vai fazer o exame de sangue, ou depois altera também algo mais visível, né, com um sinal, um sintoma no corpo propriamente dito, uma doença diagnosticada, mas tudo começa ali, nesse componente até se solidificar. Então, tá tudo intercalado, tá? Pensar assim, então, não, eu tô com mais irritabilidade, a questão do humor oscilando muito, então a saúde mental tá trazendo para baixo essa nota. Então, faz uma média assim geral e estabelece como que tá a sua saúde como um todo. E sua intenção no final do mês de setembro. Mês de setembro, eu quero estar me sentindo, tá com mais energia, com mais disposição, quero estar sem nenhum diagnóstico, quero receber uma cura, conforme cresces também, tá? Então, a gente tem que sonhar alto, desejar, acreditar e botar a intenção ali. Isso é um bloquinho de nota, né? Dependendo de onde você está anotando, que é importante estar sempre revendo, guarda ele em algum lugar onde vocês vão poder ver, em algum caderninho, agenda, né? Ou prega ali na geladeira, em algum lugar, para você ver sua intenção diariamente, para você se relembrar por que você está fazendo essa dedicação toda, né? E colocando Deus em primeiro lugar, né, que é a prioridade, porque quando ele fica exatamente no lugar dele, né, na nossa vida, quando ele é a primeira respiração do dia, é o glória a vós, Pai, que eu te agradeço, é outro dia. Não é o mesmo dia que seria se fosse, nossa, tem que levantar, quero mais 5 minutos de sono, tem que correr e tal. É diferente. Então, a gente tem isso assim de, uau, minha prioridade do dia é me conectar à fonte, a Deus, a sabedoria infinita. Tudo muda. Olha só, Sidney. Bem-vindo, Sidney. Que bom que você está aqui. Nossa, esqueci do horário. Imagina! Depois a gente vai mandar o restante. Acho que a gente está conseguindo gravar. Ótimo. Aqui. Eu estou falando aqui, né? A gente está fazendo uma atividade que eu estava explicando sobre cada uma das rotas dos meses. E aí é para dar uma nota geral sobre cada área da sua vida. Então, de uma forma geral, né? Agora em agosto, a gente vai trabalhar temas relacionados ao Arcanjo Miguel.
E aí vai envolver proteção, segurança, renovação, perdão. Então, de 0 a 10, tenta ou anotar no bloquinho aí de notas, ou à mão, né, no papelzinho, que nota você daria para esse seu sentimento de segurança no dia a dia, se sente protegido, se você tem capacidade de perdoar com facilidade, tá? 10 é uma nota muito boa, tá tudo bom nesses critérios, e mais próximo de 0 é que tem um deles ali que tá puxando para baixo, que tá ruim. Já do Rafael, né, envolve a saúde, eu estava mostrando para o pessoal todos os componentes da nossa saúde, né? Começa lá a nível energético, tá? Nível espiritual mesmo, e reflete até chegar no corpo, né? Vai mudando o nosso emocional, tem uma capacidade enorme de mudar exames de laboratório, função renal, às vezes vai começando a alterar, né? Por estresse, por tudo. E aí, depois a pessoa chega a algum diagnóstico, né? Mas mudou lá na mente antes, lá no nível energético. E aí eu estava até comentando, né, o quanto que a homeopatia é interessante. Ela não é um remédio que atua na pessoa, assim, de forma imediata, né? Você não vai ver aquele alívio de um dia para a noite, a não ser que seja uma pessoa muito sensível, né? Tem gente que tem essa sensibilidade, mas via de regra, depois de um tempo que você vai vendo, porque ela tá aqui, ó, melhorando a energia das suas células, vai indo até chegar na melhora do seu corpo todo. E aí, então, nesses critérios, se tiver um deles que tá ruim, aí já bota uma nota ali de 5 para baixo, que tá pegando, né? Nossa, tô com algum diagnóstico de alguma doença, ou não, eu tô com questões do humor, né? Humor alterando muito, oscilando, irritabilidade, tristeza, depressão, né? Ou do emocional. E questões espirituais, né? Que aí é um termo mais amplo também. E aí, agora, sobre o aspecto de Anael. Vamos dar uma nota para os nossos relacionamentos. Sentimento assim de, nossa, eu encontrei a minha pessoa, minha alma gêmea, ou amizades, como é que eu estou me relacionando com as pessoas ao meu redor, os meus laços de parentes, né, amigos. Eu tenho construído relações saudáveis, até mesmo no meu emprego, como que é a minha relação com os meus colegas de trabalho, e aí colocar uma nota para esse critério. E logo após a nota, eu estava comentando com o pessoal, colocar uma intenção. Por quê? Quando você tem clareza, quando você sabe aonde você está, tem um mapa, você sabe para onde você vai chegar com mais facilidade no seu objetivo final. Então, você sabe a nota que você dá hoje para cada um desses critérios, você vai ter motivação, você vai alimentar no seu cérebro aquela vontade de continuar dia após dia no devocional, nesse propósito. E como que você quer estar no final. Por exemplo, pode ser algo, quanto mais palpável, melhor essa intenção, viu, pessoal? Por exemplo, relacionamentos. Eu não tenho muitos amigos, mas eu quero no final do mês de outubro ali, ter um ciclo de amizade que a gente se encontra pelo menos uma vez por mês, toca um violão junto, canta, joga baralho. Quero ter isso como uma das prioridades, assim, de ter esse momento de social, que faz muito bem pra gente, em todos os sentidos, né? Amizades saudáveis, com um rolezinho legal, ou até mesmo relacionado, né, a algo do devocional, né? Não, eu quero ter um grupo de amigos que vai se encontrar para discutir um livro, para estudar a palavra juntos na casa um de cada pessoa. Isso já é uma forma de alimentar esse lado social de forma mais leve, né? Então, traçam uma intenção para esses sentidos. Ou não, eu quero encontrar minha alma gêmea, quero me conectar com a minha alma gêmea até outubro, eu mereço, e eu gostaria muito disso, então bota isso como uma intenção, né, no seu mês. E aí, do Samuel, para finalizar, colocar uma nota, os termos relacionados a quanto eu estou satisfeito, né, com a minha profissão hoje, sentimento de abundância, será que eu estou vendo as coisas com escassez? Por exemplo, quando a gente olha um dia para a natureza, para o céu, para exuberância, né, de uma árvore, a gente pode ver a abundância ali, pode ver prosperidade em tudo aquilo ali,
ou a gente pode estar vendo, sei lá, a folha que secou, né? Isso, de forma metafórica, também para outros elementos da nossa vida. A prosperidade, ela está muito relacionada com sentir, de fato, que o que você necessita vem até você de forma muito... de forma assim, que quando ela tem necessidade, aparece e some também naturalmente quando deixa de ser necessário. Então, isso é algo próspero, é natural. E também tem a relação também com o financeiro, com o dinheiro, em um sentido mais reduzido também. Minha intenção mês de novembro eu estava faturando tanto. Minha intenção no mês de novembro é conseguir um aumento, é ser reconhecido no meu trabalho, de alguma forma me sentir mais próspera, de uma forma mais interna, reconhecer mais tudo que eu tenho. E aí agora, gente, para a gente caminhar para o final, né, do nosso encontro de hoje, eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é a autossabotagem. O que vem na cabeça de vocês, assim, quando a gente fala autossabotagem? Alguém quer dar um spoiler aí, ou trazer sua opinião? Eu gostaria. Pronto, pode mandar ver, Gabi. A autossabotagem é quando nós mesmos não acreditamos naquilo que nós somos capazes. Por exemplo, um exemplo muito pessoal, né? Eu, há um tempo atrás, coloquei na minha cabeça que talvez eu não estivesse fazendo certo ao estudar do jeito que eu estava estudando, que isso não iria me levar para frente, que talvez isso nem fosse para mim, que quem sabe eu estava andando no caminho errado e talvez por isso que estava tudo dando errado. Então acredito que sim, isso seja um meio de autossabotagem, porque ao não ver o resultado acontecer rápido, a gente começa a questionar, e se questionar se realmente é isso, se realmente vale a pena, se estamos fazendo certo, ou se estamos caminhando em círculos, e isso faz a gente se questionar muito e até mesmo se cobrar muito, se comparar com os outros. Então, ao meu ver, isso é uma autossabotagem. Pronto, excelente, Gabi. Assim, a autossabotagem, a priori, a gente pensa mais para esse rumo mesmo, de que você está se sabotando, né? Como tá aí nessa imagem. Tem um balão e aí a minha própria sombra vai lá e estoura meu balão, né? Como se fosse uma força contrária a mim. Eu tenho uma vontade que esse balão fica cheio, mas eu mesmo vou lá e estouro ele. Isso parece ser uma autossabotagem. Só que quando a gente realmente vai, principalmente pelos conceitos ali da programação neurolinguística, da constelação familiar, entender o que de fato é a autossabotagem, até pensando na neurociência, ela está mais relacionada com garantir que a sua verdadeira vontade seja concretizada. Então, é algo muito profundo, porque muitas das vezes a gente acha que está se atrapalhando para não conseguir alguma coisa, um crescimento, mas na verdade a gente está realmente fazendo o que lá no fundo, no nosso inconsciente, a gente quer de verdade. Por vezes, para pertencer a um grupo, para sobrevivência, tá? Como algo que é muito mais forte do que a gente, muito mais profundo, que às vezes está até ali uma memória herdada do nosso DNA, do nosso sistema familiar. Não é uma questão de preguiça, fraqueza, né? Ela realmente é uma programação inconsciente de coisas que a gente ouviu, de valores que a gente herdou. Então, um exemplo disso, né? Isso aqui é a luz da psicanálise, né? A gente tem o nosso consciente, que é a nossa vontade ali, aparentemente, né? Ah, eu quero que meu balão fique cheio, eu quero, por exemplo, conquistar um cargo melhor nessa empresa, né? Ou eu quero emagrecer, quero passar, né, no vestibular. Isso é o que a gente quer conscientemente. Mas ir lá
no fundo? O que está ali? Será que se eu entrar para essa determinada faculdade, para esse cargo, eu vou estar de alguma forma menosprezando o meu sistema familiar, que nunca conseguiu ter um curso superior, que meus irmãos, que nenhum deles prosperaram na vida, como é que eu vou prosperar, né? Assim, lógico que conscientemente ninguém importa com isso, a gente quer realmente crescer, né? A gente não, porque o outro escolheu, entre aspas, né? Tá ali, né, um pouco menor em ganhos sociais do que a gente não pode ficar parada na vida, paralisada por eles. Só que lá dentro tem um iceberg gritando, falando assim: meu Deus, se eles não forem, como é que eu vou? Porque a gente meio que deixa de pertencer, a gente sente que a gente não está pertencendo. Se a gente for além, se a gente progredir, se a gente for feliz em uma família que guarda um DNA, que guarda memórias de tristeza, de depressão, de outras doenças crônicas, como é que eu vou ser saudável em meio a isso? Então, a gente tem muito esse fenômeno, tá? Do pertencimento, de continuar sobrevivendo naquele grupo. Mas quando a gente ganha consciência que é isso e faz um exercício de reflexão muito profundo, a gente ganha força para realmente ser mais forte do que todo esse iceberg que está ali embaixo. Esse consciente, ele é pequeno, né? Ele é só a pontinha ali, mas ele é muito poderoso. É 5% que dá conta desses 95% que está ali, né, no lamaçal, que a gente desconhece a priori. Mas quando a gente faz perguntas, tá? A gente pode fazer perguntas para nossa sabedoria interior, para Deus, perguntando assim, o que hoje tem me impedido de crescer? Pronto, só lança a pergunta e deixa. Naturalmente vai vir. E aí, ou vocês podem esforçar, né, em um momento ali, você com o papel, tentar fazer um brainstorm, puxar o que vier na cabeça, pode não fazer sentido nenhum, mas vai escrevendo, que talvez, uma hora você vai olhar assim, nossa, era isso. Então, são coisas muito profundas que a gente precisa de reconhecer, entender, e aí a gente consegue conversar mesmo com palavras, a gente vai mandando para esse subconsciente, né, para esse inconsciente, palavras de luz, vai como se fosse curando a nossa criança interior, curando as nossas memórias, nosso sistema familiar, com palavras de aconchego mesmo. Por exemplo, pode falar, eu me permito ter sucesso, eu continuo pertencendo ao meu grupo familiar, o chão o teto da casa que minha mãe construiu tem que ser chão para eu pisar. E o teto da casa que eu vou construir tem que ser chão para os meus filhos pisarem. Então, assim, aquele sentimento de gratidão, alimentar a gratidão por todos que vieram antes de você, né? Seus pais, irmãos mais velhos, principalmente, avós, né? Antepassados, todas aquelas gerações. Quanto mais você alimenta essa gratidão por tudo que eles fizeram, você consegue pisar em tudo que eles construíram para você ir além. E seus filhos da mesma forma, eles só vão indo além. A tendência é melhorar a cada geração e não estagnar. Então a gente tem que tomar posse disso, tomar consciência disso com palavras, que aí funciona assim como se fosse um copo com água suja, tá ali aquela água suja, né, aquelas crenças limitantes, aquelas situações que te impedem de crescer, de melhorar, de se curar de alguma doença, e aí você vai botando palavras, vai botando atitudes, práticas fortalecedoras, e também muita oração, né, só limpeza, e aí você tá pondo uma água limpa. A priori, pode ser que faça um turbilhonamento ali, né? Vai ficar aquele copo caótico, meio com a água suja, com limpa, começando a se movimentar. Mas se você persiste, se tá na constância, com determinação, vou botar água limpa, vou botar oração, vou botar somente coisas boas, palavras boas, práticas boas, gratidão, aí profetização na minha própria vida, na vida dos outros, elogio, que são todas as práticas que a gente está trazendo aqui no devocional. Se você faz isso com persistência, chegar um tempo que essa água suja vai começar a sair,
misturada com água limpa, e vai ficar só água limpa, só água limpa, só água limpa. E esse é o objetivo, né? A gente chegar no final dos 4 meses com água limpa. E é importante a gente saber que a autossabotagem existe. Vai falar para você assim, nosso inconsciente. Vai ouvir uma voz assim, não, 15 minutos, nossa, tempo demais, tem tempo não, hoje está muito corrido. Só que aí você vai lá e perdeu 2 horas no Instagram, mexendo com outras besteiras, que nem tinha nada a ver. Ou, entrar no grupo VIP é muito caro e tal, né? Nossa, passar uma mensalidade lá, por exemplo, em Dublin, a gente vai falar lá na frente, né? É R$ 37 no mês, a mensalidade simbólica para a gente passar o Pix de R$ 1.000 para o vencedor. E aí a pessoa pensa assim, ó, autossabotagem. Nossa, não, muito caro, 37 por mês, mas poxa, aí vou lá e gasto 40 com um hambúrguer que tá contra o meu propósito, que eu tava querendo emagrecer. Autossabotagem. Mas na verdade você está fazendo manter, né? Eu demando manter o que eu realmente quero, que é ficar paralisada onde eu tô. Não quero progredir, porque eu quero pertencer ao meu sistema como ele está hoje. Aparentemente a gente pensa que esse sistema tem que ficar assim. Mas não, a gente continua pertencendo mesmo com a gente crescendo e expandindo. E é isso que os padrinhos vão fazer com vocês diariamente. Relembrar disso, gente, por favor, vai lá, você vai conseguir. E são 15 minutos que passa muito rápido, né? Você pode trazer para sua rotina aquele dia que realmente foi federal, você se desorganizou, ok, eu vou ouvir enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou lavando uma louça, eu vou praticar um pouquinho antes de deitar, na hora do meu almoço, né? O exercício. Então é isso, a gente realmente garantir que vai conseguir fazer um mínimo ali, quer ter Deus como a nossa prioridade, quer ter essas práticas como prioridade, que vão ser água limpa para tudo que a gente tem ali guardado, que a gente não tem ideia ainda do que seja. E aí, Gabriela, pode falar. desculpa de interromper. Falando de autossabotagem, eu até não tinha noção que é 5% consciente e 95% inconsciente. Nossa, tem muita coisa para trabalhar, né, que às vezes a gente não sabe. Eu não sei, é só curiosidade mesmo, né? Que tem vídeos lá que tem eu acho que é frame lá, sei lá, frequência diferente, diz que vai direto ao seu subconsciente, que trabalha algumas coisas, né? Tem gente que usa muito isso que o consciente não consegue filtrar e bate lá direto, né? Existe isso mesmo, assim, no seu ponto de vista? Sim, existe um outro psiquiatra, porque assim, esses termos de inconsciente e consciente foi criado por Freud na psicanálise. Mas existem outros filósofos, outros psiquiatras que criaram realmente esse termo de subconsciente que você falou aí. Mas também a gente tem um psiquiatra chamado Hawkins, ele criou uma pirâmide de frequências. E aí ele mediu a frequência de cada emoção que a gente tem dos nossos estados emocionais. Então, por curiosidade, uma pessoa, quando ela tá se sentindo culpada por algo, por mais que ela seja boa, é uma pessoa muito boa, que deseja coisas boas pro próximo, que é uma pessoa muito good vibes, sabe, assim, que ora. Mas se ela vive muito na frequência assim de sou pecadora, sou culpada, não vou me perdoar por isso que aconteceu, né? Por algum deslize, por alguma situação que aconteceu, ela tá vibrando ali muito baixo. Aí eles mediram essa frequência de como que tá os estados, a agitação, o nível de moléculas mesmo da pessoa no corpo. E quanto mais baixa a frequência, mais pode atrair assim doenças, né? Que sejam as doenças da alma, né? Espirituais, essa parte emocional, quanto depois somatizar em doença física. E já quando essa frequência tá mais elevada, por exemplo, a pessoa tá vibrando ali a paz, a gratidão. Gente, a gratidão é uma das mais elevadas que tem. Por isso que a gente vai exercitar muito a gratidão, a autoaceitação, né, o autoelogio. Eles estão lá, ó, no topo da pirâmide, assim, como se fosse as células, assim, dançando, pulando, brincando, sorrindo, sabe? Essa é a ideia do que eles mediram lá em frequências. E eles quantificaram isso. Só que, e aí esses áudios quânticos, né, que faz isso, que você comentou, realmente eles têm, por exemplo, a nona sinfonia de Beethoven, ela tem até uma que chama Ode à Alegria, porque realmente ela
traz a pessoa para uma frequência muito alta. É como se de fora para dentro, entendeu? Assim, eles vão agitando suas células, seu corpo, sua mente ali, e você eleva um pouquinho. E aí você fica um pouco mais aberto para aprender algo novo, para realmente crescer, entendeu? Você se abre um pouco mais para ter uma melhora nos seus quadros de sintomas, você ouvindo coisas boas, estando sintonizado com tudo isso. E aí, então, áudios e sons faz total sentido também. A física quântica comprova isso. Agora, deixa eu só botar mais lá para cá. Gente, tá muita informação, como é que tá aí? Vocês estão... A luz deu uma apagada aqui. Deixa eu ver. Ah, tá, foi a luz do... Só um minutinho. Aí, voltou. Ficou mais claro agora, né? Tá dando pra me ver e me ouvir bem? Tá tudo certo? Gente, se vocês quiserem, pode perguntar ou mandar no chat, tá? Então, e aí, o que a gente tem também, então? O que seria esse efeito, né, do consciente, do inconsciente? A gente tem também um centro de emoções no nosso cérebro, que a gente chama de sistema límbico, tá? Então, tem aqui estruturas que representam, né, a amígdala, nosso corpo caloso, hipotálamo. Então, a gente tem respostas de emoções que estão muito ligadas a isso, inconsciente nosso, tá? Coisas que a gente ouviu, às vezes estava na barriga da nossa mãe, ou situações assim, quando era muito criança, né? Foi ganhando aquelas memórias com o contato, né? Aqueles primeiros contatos na escolinha, ouviu alguma coisa e aí guardou. Foi tudo lá para debaixo do tapete, ficou lá aquela emoção. E aí a gente não lembra o que foi falado, o que a gente está realmente tendo ali como crença, mas de repente, quando a gente é confrontado em relação àquilo, a gente tem um sentimento. Isso é o sistema límbico agindo. É uma resposta imediata de emoção. A gente sente algo, né? Ou uma dor no peito, uma acelerada, ou, sei lá, sentir a superfície da mão mais fria, né? Sudorenta. Alguma coisa assim, isso pode estar ativando o seu sistema límbico e você não sabe exatamente o que está sendo gatilho para algo que ficou guardado ali. E a gente já tem o nosso córtex cerebral, né, córtex pré-frontal, onde a gente é responsável, são áreas que são responsáveis mais pela nossa parte consciente, aquilo que a gente quer, né? Eu quero crescer na vida, eu quero fazer as coisas dar certo, racionaliza mais, né? Seria essa parte do nosso cérebro responsável por tudo isso. Então, entre aspas, a gente tem um conflito ali, né? De forças. E aí, eu quero contar até para vocês o que sintetiza isso que a gente está conversando sobre essas partes do nosso cérebro, sobre essa briga do inconsciente com o consciente. Existe uma lenda que fala, né, que um velho cacique da tribo Cherokee, ele estava numa fogueira ao lado do neto dele, e ele virou pro neto e falou assim: sabe, meu neto, existem no interior da cabeça de todas as pessoas dois lobos que vivem em conflito. Um deles é bom, ele é heróico, ele é gentil, ele é ação, né? Ele faz as coisas de forma coerente com o que ele deseja. E já o outro, ele é mau, né? Ele é sabotador, ele engana, ele está relacionado ao nosso sentimento de medo, de fuga. E o netinho pergunta, né, pro vô dele, mas, meu vô, qual desses lobos, então, vence essa constante briga, essa briga no final das contas? E ele fala, vence o lobo que você alimentar melhor. Então, é sobre isso, gente. A gente tem que alimentar esse nosso lado herói, tal, o consciente nosso tem que ser melhor alimentado porque ele tem força para realmente rebater tudo isso, né? Nossa parte que consegue agir, ela é possível.
Claro que as emoções, isso assim, de uma forma mais metafórica, nas nossas emoções, elas têm a importância delas, né? Sobrevivência, diversos sentidos, né? Elas mostram que algo não vai bem pra gente, né? A doença, ela mostra que algo não tá bem se você caminhar por esse rumo. Então, assim, tanto emoções quanto tudo isso é necessário, mas a gente tem que alimentar melhor o lado heróico, o lado que vai te levar para onde você quer. E a gente tem que fazer isso de forma consciente. Por isso, todo esse trabalho de falar sobre, olha, gente, a gente existe um sabotador, mas você tem que alimentar o seu herói. Como que a gente faz isso? Com gratidão, exercitando diariamente a gratidão, não deixar a rotina te engolir e deixar de exercitar ela, escrevendo, falando, lembrando que tem que agradecer, profetizando, tá? Elogiando mais, que são as nossas práticas do devocional. O principal de tudo, oração, tá? Tá conectado com Deus mesmo, direto na fonte de sabedoria. E algo que é fundamental, ser mentorado nesse processo, né? Então, assim, ter alguém, contar com o ambiente, com pessoas que vão te colocar para cima, que vão te lembrar de tudo isso, que vão te ajudar a entender todos esses processos. Por isso que a gente fala, né? A gente investiu muito assim nessa questão do grupo VIP. Lógico que o conteúdo a gente quer que chegue ao maior número possível de pessoas. Mas mentorar, a gente não consegue mentorar muitas pessoas, a gente consegue no máximo 100, né? Que é o 25 para cada mentor que a gente colocou lá no começo, né? Cada grupo pode ter até 25 pessoas. Então a gente estabeleceu isso, né? Até para. E aí a gente criou, né? O sorteio, né? No final de cada mês de R$ 1.000. Tudo isso para realmente alimentar o lobo herói de vocês. Tudo vocês estão alimentando, e vocês, não só esses critérios que a gente criou aqui para alimentar, mas vocês podem ir desenvolvendo isso para tudo na vida de vocês. Nossa, como que eu vou alimentar o meu lado herói, meu lobo herói? Para isso que eu quero finalizar, eu quero fazer academia, eu quero comer melhor. Então, quais vão ser as estratégias que eu vou fazer para alimentar mais o lado heróico do que o meu sabotador? E aí envolve isso, gente, a gente buscar mesmo a prática diária, constante, repetida, de tudo que é bom, tudo que vai limpar o corpo. E contar com a ajuda de pessoas, seja de profissionais, de mentores, né? E, e aí é isso, Rota 21 nada mais é do que 4 ciclos repetidos mesmo, só que de temas bem específicos, diferentes e muito entrelaçados, né? A gente começa ali resolvendo a base, o perdão, para melhorar a saúde, para melhorar nossos relacionamentos, e aí é só abundância que vem para nossa vida. É só glória mesmo. E só que é uma constância, né, de 4 meses, para a gente enfraquecer o sabotador, ligar a Deus, alimentar o herói. E essa coerência interna, né, do meu querer verdadeiro está me impulsionando para o rumo que eu quero ir de verdade, porque eu tenho clareza sobre ele. E é isso, gente. Deixa eu ver. Jonas, você quer falar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma É dúvida? tudo isso, né? Parabéns, né? Acho que... Eu não entendi nada do curso lá, é tudo isso. Verdade, terminei errado. A Mandinha pode falar. Deixa eu... Isso é a pergunta que eu escrevi. Como que vai ser organizado? Comentou no começo do vídeo, mas eu fiquei um pouco sem entender. Você falou que é para a gente organizar um caderno, precisa ser mais extenso, com poucas folhas, como que é? E também como que vão ser essa organização por dia? Como a ansiedade já entrando em... Ai, gente.
Eu li aqui a pergunta dela que ela tinha escrito. Amanda, um caderno tem que ter pelo menos 48 folhas para caber os 4 ciclos de 21 dias, né? Suponho, mas poderia ser um caderninho, né? Mas se você tiver assim realmente entregue nas práticas, você pode ficar ali estendendo, né? Aquela escrita. Então pode ir longe, então, sabe? Agora, quando eu falei assim de rascunho, é porque às vezes a gente tem um caderno que é antigo, ali, que a gente não usa, mas tem muita folha branco, né? Tem muito rascunho em casa, então faz um caderninho deles, assim, não precisa necessariamente ser algo assim, comprado novo, né? Mas em relação ao que o Jonas deu de ideia, que é muito boa também, a gente vai mandar o PDF e você pode imprimir. Pode imprimir branco e colorir, né? Ou já imprimir coloridinho também, com a parte prática, da atividade prática ali, com as ideias do que a gente vai preencher naquele dia. Aí, se preferir, pode imprimir previamente para ir preenchendo a cada dia junto com a gente na live, ou você só anota as respostas no seu caderninho. E aí, o que é importante também, para quem está no VIP, o tempo para contabilizar, para pontuar, é de 24 horas. Então, assim, a live vai ser das 6 às 6h15, mas você tem até 6 horas do outro dia para mandar para a gente a foto, curtir, comentar no vídeo que foi feito no dia anterior, entendeu? Então, é um prazo de um dia, 24 horas para pontuar. Agora, se você não tiver no VIP, né, no grupo VIP, estiver só acompanhando mesmo pelo grupo gratuito, aí é de eterno, vai ficar lá salvo no nosso canal do YouTube mesmo, tá? Todas as lives. Aí é mais a critério, assim, da pontuação para alimentar o herói que vai fazendo no prazo. Né? Assim, o herói a gente alimenta fazendo isso, estabelecendo meta, dando recompensas, né? Nossa recompensa estabelecida aqui foi o Pix de R$ 1.000, o brinde exclusivo. Agora pode ser que para outras coisas na vida, né? A gente pode dar outras recompensas para a gente, assim, se eu conseguir terminar esse livro que eu tenho que ler, eu vou assistir Vandinha, episódios 2, tipo isso, entendeu? Dar uma recompensa para os seus. E eu,
E um detalhe, esse potencial que o Jonas fala é justamente a clareza de onde eu estou hoje, a noção de que eu preciso de melhorar, que eu quero melhorar, e o potencial envolve também a intenção. Ah, eu quero chegar nesse ponto. Onde eu quero chegar? Onde estou, onde eu quero chegar. A cada mês fica 37 para cada um da dor. Alguém tem alguma dúvida? Esse Sidney? Sidney, Eu Gabi, Bacana. Não, eu tenho muito interesse, tá? Eu quero participar, tá? Eu quero. Eva. Não, é isso mesmo, pessoal. Agradecer, né, pela presença de vocês, pelo momento. É, só reforçando assim que se vocês não encontrarem uma dupla externa, né, de fora, vocês podem encontrar no próprio grupo. A gente vai deixar até o final do dia de domingo esse grupo geral mais aberto, para o povo também quiser formar a duplinha, a gente já deixa o link também para entrar no grupo VIP, aí vocês podem entrar e lá entre os interessados fazer para ficar 37 por mês por pessoa. E aí fica bem em conta também, tá? Os 4 meses. É,
E aí, só que isso é para... Oba! Bom, já forma a dupla aqui, Amanda e Sidney. E aí, a gente vai dando jeitinho aí, né? Aí, só lembrando, né? Bem-vinda, Oi, Lívia. Lívia! A gente vai... tipo assim, esse valor de 37 é pago no Pix, né? Aí você pode fazer o pagamento dos 4 meses, né? Então, 4 vezes 37, ou se que precisar de dividir, conversa com a gente no privado, que a gente dá um jeito também. Mas agora, para o cartão, é que já é o valor estabelecido lá por conta das taxas, tá? E a gente não consegue abaixar. Aí fica aquele de 197 dividido por 4. Então, para a gente finalizar, né, eu vou fazer um relaxamento com a gente, bem breve mesmo, para a gente respirar, elevar a frequência, levar isso para nossa noite. Eba! Eu vou deixar o link do grupo para vocês. Comentem lá, se possível, no grupo, né, que vai estar aberto, o que vocês acharam da aula de hoje, porque isso movimenta também as pessoas que não estavam a querer assistir essa gravação, a realmente querer entender, e vocês vão estar abençoando outras vidas, né? Começa por aí, trazendo mais pessoas para tudo isso. Ilvia, quase! Mas eu vou te mandar a gravação de tudo que a gente conversou aqui. Foi muito lindo. A gente falou de frequência, de energia. Então vamos lá, se vocês quiserem encontrar uma posição bem confortável para vocês. Pode ser deitado ou sentado mesmo, tá? Vou botar uma musiquinha aqui de fundo. Se caso estiver dando eco, ruído, vocês me avisam que eu tiro, tá?